nós temos esse cântico, que é com base no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Normalmente, esse salmo é dito como ufanismo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É igual aquela frase de Paulo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Não sabem que o rapaz, Paulo, estava falando do sofrimento. Tudo posso suportar, tudo posso sofrer por causa do Evangelho naquele que me fortalece. Era disso que ele estava falando. É que nem o salmista também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará mantimentos, não me faltará bens. Isso também, mas não era disso que ele estava faltando, não. Ele estava sendo perseguido de morte, dormindo no deserto, sem cama, sem ter nada, e ele: nada me faltará. O Senhor é comigo. Lá no Salmo 4, Salmo 8, ele diz: durmo e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me sustém. Eu durmo e me acordo, porque o Senhor é comigo. E ele estava sendo perseguido de morte. É esse o sentido da coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra coisa que é bom lembrar: você é a ovelha do pastor? Se você não é a ovelha do pastor, então é claro que ele também não é seu pastor. Se ele é meu pastor e nada me faltará, então eu sou ovelha dele e confio nele em qualquer circunstância. É esse o sentido do cântico. Então vamos cantar aqui.
Amém. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha do pastor. Esse último canto, irmãos, nós passamos um ano, já disse, o Senhor é o meu pastor. A situação do Brasil é terrível. Um país corrupto, quase 100% até a igreja, corrupto. Um país idólatra, quase 100% até a igreja. Um país prostituído, quase 100% até a igreja. É terrível, nosso país, a situação é muito terrível. Pois é, mas o Senhor é o meu pastor. Ele prometeu que tem um remanescente fiel. Esse remanescente não será contaminado. Esse remanescente iluminará as trevas em que o país se encontra. Então, no meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou. Aquele que nunca me abandonou. E ele disse, jamais te abandonarei. Então, ele é o meu pastor realmente. Meu coração há uma canção que demonstra a paz do meu rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Meu coração há uma canção que demonstra a paixão pelo meu rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso é meu Senhor, formoso és tu, amado Rei. És a fonte da minha vida, e o anelo do meu coração. Formoso és meu Senhor, formoso és tu, amado Rei. Tu és a fonte da minha vida, e o anelo do meu coração. Formoso és meu Senhor, formoso és tu, amado Rei. Tu és a fonte da minha vida, e o anelo do meu coração. Formoso és meu Senhor, formoso és tu, amado Rei. Tu és a fonte da minha vida, e o anelo do meu coração. Formoso Deus, maravilhoso, Deus de misericórdia, por isso estamos aqui, neste lugar, Senhor, para louvar o Teu nome. Por isso chegamos aqui, sãos e salvos, para engrandecer o Teu nome e principalmente para ter o privilégio de ouvir a Tua voz. Fala conosco assim, da maneira que o Senhor acha que é certo, acha não, tem certeza que é certo. Se for correção, o Senhor possa nos corrigir. Se for o bálsamo, que o Senhor possa nos trazer.
mas que o Senhor faça a tua vontade na vida de cada um de nós. E oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, queridos. Então, olha, como nós falamos, até por questão de tradição, tanto da igreja como cultural, todo final de ano, a gente tende a fazer um balanço. Essas épocas, guardar essas épocas que é cultural e muitas vezes puramente mercantil, puramente mercadológica, puramente capitalista, mas não é não, só isso. Basicamente questão de vender, comprar, mas também serve para a gente marcar termos, marcar alguns limites, eu vou até tal canto ali, eu faço um balanço, depois vou até tal época, dali eu faço um balanço. Então, todo final de ano é época da gente fazer um balanço. E no nosso caso de igreja, fazer um balanço de gratidão. Seja o que quer que nos tenha acontecido durante o ano. Estamos aqui? Então vamos agradecer. Chegamos aqui. Vamos agradecer. Então, irmãos, isso é como eu disse, tradicionalmente fazemos um culto de ação de graça. E sobre esse salmo já falamos aqui diversas vezes. Sobre esse assunto já falamos aqui outras vezes, tratando de ações de graça, por algum motivo. Já trabalhamos nesse salmo aqui. Então vamos ler o Salmo 105. Vamos abrir no Salmo 105. Leremos só os versículos de 1 a 6. Ele é um salmo mais longo. Ele vai até o versículo 45. Mas nós vamos ler só de 1 a 6. E aqui a gente faz a nossa exposição do que nós queremos. Ação de graças. Então diz assim, irmãos. Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Muito bem, irmão, como eu disse, o salmo é longo, ele é mais longo, ele vai até o versículo 46. E aqui o salmo que não diz que é de Davi, pelo menos aqui não diz, não é? Ele está chamando o pessoal a adorar a Deus, a louvar a Deus, a glorificar a Deus, lembrando os grandes feitos que Deus fez por eles. E aí, no resto do salmo, ele sai narrando esses feitos que Deus fez. Então, irmão, este salmo é um salmo de ação de graça. Nós sempre meditamos, quando falamos em ação de graça, sempre alguém vai lembrar desse salmo. E nós temos que meditar e lembrar desse salmo muito cuidadosamente, pelo menos uma vez por ano. Que é quando nós paramos para fazer um balanço. Lembra? Quando a gente faz ano, seja aniversário nosso, a gente faz um balanço. Seja aniversário de casamento, a gente faz um balanço mais ou menos como é que está a nossa vida. Seja aniversário da nossa empresa, a gente faz um balanço, como é que está essa nossa empresa. Nossos estudos, como é que eu estou no estudo? Eu melhorei esse ano e tal. Então, o ano, ele demarca um termo, um limite para a gente fazer um balanço, para ver como é que está a situação. Então, esse salmo é um salmo que nós devemos, pelo menos uma vez por ano, meditar nesse salmo. Não há nenhuma dúvida de que o salmista, considerando as muitas tribulações pelas quais Israel tinha passado, inclusive, esse salmo foi escrito certamente depois da Babilônia, o salmista aqui está conclamando os irmãos a lembrarem, está conclamando os irmãos a agradecerem a Deus, lembrando-lhes quantas maravilhas Deus fez no meio deles, desde lá de Abraão. Observemos que o chamamento imperativo do salmista, nesses 4 primeiros versos, ele diz logo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor,
buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Todas estas são atitudes que deveriam evidenciar, o salmista estava conclamando o povo, todas essas atitudes deveriam evidenciar a sua gratidão a Deus pelo que Deus fez por eles desde lá de Abraão. E ele sai narrando no salmo aqui. É por isso que no versículo 5, eu li agora os 4, reli os 4. É por isso que no versículo 5, que é a base do salmo todinho, ele diz: lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios. Lembrai-vos, filhos de Abraão. Lembrai-vos, filhos de Jacó. Lembrai-vos. Então, meus filhos, prestem atenção. É verdade que eles sofreram tribulações terríveis? É. É verdade que eles passaram por provações as mais terríveis? É. Mas havia muito mais bênçãos a lembrar agora que eles estavam de volta em Jerusalém e o salmista estava lembrando isso. Lembrem dos maravilhosos feitos de Deus. Isso é motivo para louvor e adoração a Deus. Aí vamos logo chamar a nossa responsabilidade. E nós? Será que nós podemos fazer coro com Israel nesse nosso país, como diria meu pai, país de caba safado, começando pelo governo, obviamente? Será que nós temos o que louvar a Deus? Será que nós temos o que agradecer a Deus? Será que nós temos o que exaltar a Deus? Será que a situação nossa do Brasil é pior do que a de Israel naquele tempo, da escravidão que eles passaram? Eu acho que não. Nós temos alguma liberdade ainda. Eles não tinham, não, em muitas situações. Então, irmãos, nós temos que fazer coro com Israel. A cada ano que passa, quando fazemos um balanço do ano que se foi, também lembramos as dificuldades pelas quais passamos. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Ele não disse no mundo ficais em aflição. Não, ele disse passais, nós vamos passando. Terminou mais um ano. Um ano cheio de bênçãos, como nós cantamos aqui. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Temos a tendência de só contar as desgraças, só contar misérias. Olha, irmão, normalmente conversar com o velho é meio complicado. Por quê? Porque você começa a conversar com o velho, ele começa a fazer um rosário das doenças dele. Só conta as doenças. Mas, meu Deus do céu, por que ele não conta que Deus vem fazendo com que ele passe por essas doenças? Que nem o velho disse, pastor, eu louvo a Deus porque ele me dá condição de suportar essa dor. Olha, quando eu converso com o velho, que ele começa a contar as doenças, eu vou embora. E já basta as que eu tenho também, né? Eu digo, olha, a gente muda de assunto, eu vou embora. Eu não quero ouvir doença de ninguém. Então é meio complicado. Mas, normalmente, o velho que já está naquela fase de já entregou os pontos, é complicado, é só doença. Porque ele não conta as bênçãos, ele tem passado por essas doenças. Então, irmãos, a gente tem uma tendência enorme de valorizar o errado, o lado ruim. Tanto que se alguém lhe conta um elogio que eu fiz, se eu faço um elogio a Gilmar, dificilmente alguém vai passar esse elogio boca a boca. Rapaz, o pastor elogiou Gilmar. O pastor elogiou. Alguém sai contando, rapaz, o pastor elogiou Gilmar. Fala mal para ver uma coisa. Todo mundo vai sair contando para todo mundo. Então o mal prevalece. A gente tem uma tendência enorme de valorizar o que de ruim nos aconteceu. A pessoa lhe faz um favor a vida inteira. O dia que ele não faz, você fica irritado com essa pessoa e vai falar mal dela o resto da vida. A pessoa lhe fez o bem a vida inteira. Pois é, mas o dia que ele não lhe fez um favor, rapaz, pode negócio disso? Pois é, assim nós somos, irmãos. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Nós temos, irmão, como Israel, nós temos sim. Nós passamos por todas as tribulações que nos foram infligidas nesse país corrupto. Nós passamos por todas elas. Até as tribulações dentro da igreja, nós passamos por todas elas. Por isso, sem nenhuma dúvida, nós temos muitas bênçãos para contar desse ano de 2018.
Bênçãos muito mais valiosas para lembrar do que as tribulações pelas quais essas bênçãos nos fizeram passar. Elas nos fizeram superar essas tribulações, essas aflições, essas provações e tentações. As bênçãos de Deus nos fizeram passar por cima de tudo isso. Então nós temos que fazer coro com o salmista, sim, observando aqui alguns pontos que nós separamos. E em primeiro lugar, eu vou repetir, em primeiro lugar, nós vemos que o salmista chamava o povo à adoração, apelando para a sua memória. Lembrai-vos. Lembrai-vos, 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Lembrai-vos. Atenção, irmãos. Eu vivo insistindo para os irmãos aqui, dizendo a seguinte frase. O verbo lembrar, por conceito, pressupõe conhecimento prévio. Eu só lembro daquilo que eu já soube algum dia. Eu não tenho como lembrar a casa que Gilmar nasceu. Eu nunca fui lá, eu nunca vi nenhuma foto. Então como é que eu vou lembrar disso? Não pode. Só se for adivinhação, e adivinhação é pecado. Então, se eu algum dia já tivesse ido lá na casa de Gilmar, mesmo que fosse criança, porque Gilmar é bem mais velho que eu. Então, eu poderia dizer, eu lembro, eu passei lá. Tinha até um negócio, uma moendazinha de cana lá, não era? Pois é, eu lembro. Então eu só podia lembrar o que já entrou na minha cachola. O computador só tem condição de mostrar no monitor aquilo que você deu entrada nele de alguma forma. Senão ele não vai mostrar. Pois é, assim é o nosso cérebro. Quando o salmista diz, lembrai-vos, é porque eles sabiam. Eles conheciam a história. Alguns deles tinham até vivido em alguma medida. Alguns deles já estavam vindo da Babilônia, onde foram escravos durante 70 anos. Cativos durante 70 anos. Então, quando ele chama a lembrança, eu vivo dizendo aqui, eu só posso lembrar o que eu sei. Eu não tenho condição de chegar numa prova que eu não estudei bulhufas, que eu não aprendi nada, passei um bimestre todinho vagabundeando lá na escola. Eu não tenho condição de chegar na hora da prova e dizer, meu Senhor, me faz lembrar desse exercício. Mas lembrar como se eu não sei, se eu não aprendi, se eu não estudei? Não existe essa chance. Então, irmãos, eu vivo dizendo aqui, como é que eu vou lembrar da palavra de Deus que eu não sei? Como é que eu vou lembrar das maravilhas que Deus fez se eu não sei? Como é que eu vou lembrar dos prodígios de Deus se eu não sei? Como é que eu vou lembrar do juízo de Deus se eu não sei? Eu penso que o que está me acontecendo de ruim vem de Satanás. Isso é o normal. Quem diz Satanás coisa nenhuma? Se eu sou filho de Deus, tudo que vem a mim, vem de Deus. Seja o que for. Seja o que for. Seja saúde, seja doença. Seja riqueza, seja pobreza. Seja fome, seja fartura. Seja bem vestido, seja nu, morrendo de frio. Se eu sou filho de Deus, tudo vem de Deus. De alguma forma ele está usando esse artifício que ele usou, esse recurso que ele usou para me ensinar. De alguma forma, a depender dele. E saber que ele está cuidando. Como o salmista, perseguido no deserto, durmo, aliás, me deito e logo durmo, porque sei que tu estás cuidando de mim. Pois é. Então, irmãos, tem que lembrar, mas para lembrar eu tenho que conhecer. Conhecer as suas promessas, tanto as de bênção como as de maldição. Conhecer os seus juízos. Como Deus vem operando em minha vida, eu tenho que saber disso. E para eu saber disso, eu tenho que conhecer Deus. Eu tenho que saber como é que Ele age. E isso tudo está escrito na sua palavra. Isso é fundamental, irmãos. Isso é fundamental. Eu não tenho como lembrar o que eu não sei. Ou o que eu não soube, já me disseram. Eu não sei. Tu lembra do que fulano te disse? Não, ele nunca me disse nada, não. Mas, rapaz, tu não lembra, não? Como que eu vou lembrar se ele nunca me disse? É isso aí, irmãos. Então, por isso, para lembrar as maravilhas que Deus fez, para lembrar os prodígios de Deus em nossa vida e nos levar durante um ano mais nesse Brasil, difícil de caminhar. Antes, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos saber quem é Deus, quem é o ser humano, como é que Deus age, como é que o ser humano age. Tanto o ser humano que não é crente como o que é crente. Nós sabemos como eles agem. Então a gente está preparado para receber o que vier. Hoje de manhã nós falamos aqui sobre a longanimidade, paciência. Nós temos que ter paciência. O nosso país é esse, então temos que ter paciência.
Não dá para aguentar, pastor, um negócio desse? Dá. Deus não lhe botou aqui? Não é aqui que você mora? Então dá sim. Você não é filho de Deus? Sou, então Ele está cuidando de você. Lembram de Elimeleque, marido de Noemi? Pois é. Judá estava passando a maior fome. Ele resolveu sair de Judá e ir para Moabe. Judá era a terra da promessa de Deus lá. Na terra da promessa de Deus. Ele resolveu, estava ruim, a situação que está ruim. Ele resolveu ir para Moabe, um povo que não fazia parte da aliança. Ele resolveu. Então, você ir para um lugar fora da vontade de Deus, onde é a vontade de Deus? Era lá na terra que ele deu, era na terra prometida. O povo estava passando fome por quê? Provação de Deus sobre o povo. Pois é, o cidadão resolveu fugir da provação. Foi para um lugar que ele achava que era melhor. Chegou lá, morreu ele, morreram os 2 filhos, ficou lá a viúva com as 2 viúvas dos 2 filhos. E a mulher sabia, Noemi sabia, Deus fez tudo isso comigo. Ela sabia. Ela sabia. Então você estar num lugar fora da vontade de Deus é complicado. É complicado. Então, irmãos, nós precisamos saber disso, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Onde é que eu conheço a vontade de Deus? Na palavra. Aí eu conhecendo, eu vou lembrar, no momento em que for preciso. Precisamos saber que não são apenas as coisas que consideramos boas. Detalhe, as coisas que nós consideramos boas. Não são só essas coisas que são obra de Deus na nossa vida, não. Aquelas que nós consideramos ruins também são de Deus. O povo de Israel sabia que as maldições que caíam sobre eles era o juízo de Deus sobre ele. Lembrai-vos dos juízos de Deus. Lembrai-vos dos juízos de Deus. Eles sabiam disso, irmãos. De igual modo, nós só podemos lembrar, como Israel, só podemos lembrar as maravilhas de Deus quando conhecemos a sua palavra. Só assim nós podemos ter certeza de que tudo que nos acontece, inclusive as tribulações, as provações, tentações, aflições, das quais nós não gostamos, pois elas vêm de Deus. A gente tem que saber, Senhor, o Senhor está trabalhando em mim, e através de mim, o Senhor está me ensinando. Essa pindaíba que eu estou passando, esse desemprego, ou essa dificuldade, é o Senhor moldando o meu caráter, é o Senhor me ensinando como eu tenho que depender do Senhor, da sua graça. Eu estava meio arrogante, eu estava meio por cima da cocada preta, pois é, o Senhor agora me botou no chão de novo. É assim, irmãos, é assim que Ele trabalha para aperfeiçoar o nosso caráter, ou o caráter de Cristo em nós, para nos tornar a imagem de Cristo, como está escrito lá em Romanos, para que sejamos feitos à semelhança de Jesus, o primogênito. Muito bem, irmãos. Então precisamos saber para lembrar. Segundo ponto. A partir dessa lembrança das maravilhas que Deus fez, segundo a ordem do salmista nos versículos de 1 a 4, que nós já lemos, todos aqueles que receberam tantas bênçãos de Deus e até juízos, entendido que esses juízos também são bênçãos de Deus, naturalmente devem render graças a Deus, devem invocar o seu nome, devem cantar-lhe salmos, devem gloriar-se no seu santo nome, devem buscar o seu poder, devem buscar a sua presença constantemente, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. É o último ponto que nós vamos tocar. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Pois é, quem lembra do que Deus é na sua vida, e do que Deus fez na sua vida e continua fazendo, essa é a atitude correta. É sempre buscar a Deus, é sempre louvar a Deus, é sempre agradecer a Deus pela doença. Essa doença é de Deus, não é do diabo, não. O diabo não tem nada. Deus o usa como instrumento para isso. Deus não vai usar um anjo do céu para nos infligir sofrimento. Ele vai usar quem? Um anjo caído, Satanás e seus demônios. Essa é a função deles, é fazer o mal mesmo. E está no plano de Deus, detalhe. Então, irmão, nós temos que lembrar disso. Essas ordens que o salmista dá aqui, está tudo no imperativo, é ordem. É para o povo de Israel louvar a Deus por todas as suas maravilhas, conforme ele passa a enumerar no final do salmo. Aqui do versículo 7 em diante, ele sai dizendo.
o que Deus fez com Israel. Não vamos ler não, vamos ler só isso aqui. Mas ele sai dizendo essas maravilhas, ele sai dizendo esses prodígios que Deus fez para o povo de Israel. Ele sai lembrando tudinho. Então, irmãos, o povo de Israel sabia que todas as maravilhas que Deus fez, e que o salmista aqui passa a narrar desde Abraão, foram realizadas pelo Senhor, pela sua graça, na força do seu poder. Não que Israel merecesse nada. Muito pelo contrário, Israel sempre foi digno do juízo de Deus. Mas como Deus tinha um remanescente, ele sempre mostrava a sua longanimidade, até aplicar o seu juízo. Mas o remanescente ficava. Por isso era fundamental que eles lembrassem como Jeremias, diante do destroço de Israel, chegou a dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar contentamento. Aquilo que, quer dizer, diante dessa desgraceira toda aqui, eu quero trazer à memória que as tuas misericórdias não têm fim. A tua fidelidade é para sempre. Pois é, está vendo? Ó? Jeremias, diante daquela desgraceira toda, queria trazer à memória a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Se ele não soubesse, ele não podia trazer isso à memória. Irmãos, o salmista está chamando o povo a lembrar para que eles buscassem o Senhor. Esse salmo sempre era cantado no templo, em Israel, como forma de edificação corporativa da nação de Israel, lembrando exatamente o que Deus fez por eles o tempo todo. Lembramos que no Velho Testamento, segundo a lei de Deus, o local para adorar a Deus era no templo, ou no tabernáculo antes do templo. Era um lugar determinado para a adoração. Quando ele não estava no templo, onde eles estivessem, eles tinham que orar voltado para onde estava o templo, com as mãos levantadas na direção do templo, lá no alto do Monte Sião, em Jerusalém. Essa era a lei, eles sabiam disso. Mas no Novo Testamento não tem mais isso. No Novo Testamento, a mulher até perguntou em João 4, capítulo 4 de João, a samaritana perguntou a Jesus: olha, o meu povo diz que o certo é orar nos montes, o teu povo diz que é no templo, qual é o certo afinal? Jesus disse: minha senhora, a questão não é geográfica, Deus é espírito, nem ela no templo, nem é no monte, não é isso, não é essa a questão, minha senhora. Deus é espírito e está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. A questão não é geográfica, a questão é do seu coração. Então, se no Velho Testamento era no templo que eles cantavam esse salmo, no Novo Testamento, Jesus diz que não era mais assim. Os salvos devem adorar a Deus em espírito e em verdade, independentemente do lugar em questão, dando-lhe glória por tudo que Ele é, pelas maravilhas que fez e faz, pelos prodígios que fez e faz, e pelos seus juízos que Ele aplica, justamente, porque Ele é justo. Por isso, no Novo Testamento, o ensino como parte da adoração não é mais ministrado no templo. Os irmãos, às vezes, eu vou à casa do Senhor. Que casa do Senhor? Que casa do Senhor o quê? Não existe isso mais. Isso aqui é um local em que nós nos reunimos. A casa do Senhor é cada um de nós, como está escrito no Novo Testamento. Você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Teve essa tal de casa de Deus coisa nenhuma. Então o povo continua católico. Todo mundo, os crentes, continuam católicos, achando que isso aqui é um lugar abençoado, porque é a casa. Que casa do Senhor o quê? Isso é um prédio em que nós nos reunimos para aprender do Senhor. É só isso que é para ser. Igreja somos nós, pessoas. Cada um, onde estiver, é para viver do jeito ou de acordo com o que aprendeu aqui. É isso que é a igreja. No Velho Testamento, não. Era no templo, local determinado na lei para adoração, era no templo. Agora não, a adoração é você. É por isso que eu vivo dizendo aqui, se você pensa que vem para o culto, como a gente diz, eu vou para o culto. Se você não é um culto, você vem para cá de besta. É um religioso, ignorante da palavra do Senhor e não conhece nada. Eu sou um culto, eu sou a igreja. Então no Novo Testamento, irmãos, é diferente do Velho Testamento nesse particular. Não é mais ministrado no templo, é na igreja. Seja qual for o lugar dessa igreja. Lá no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, eles se reuniam em cemitérios. Se reuniam em cavernas, porque eles eram perseguidos. Pois é, ali estava a igreja reunida. Nas cartas de Paulo ele diz, a igreja que se reúne na tua casa. Falando de um fulano de tal lá. A igreja que se reúne na tua casa. A igreja que se reúne na casa de fulano. Pois é, a casa do fulano não é a igreja não. A igreja é os irmãos que estavam lá.
Quando fosse reunido na casa de Iremar, a igreja está reunida na casa de Iremar. Se for na casa de Helder, a igreja vai estar reunida na casa de Helder. Então a igreja não é isso aqui, não é o templo. A gente bota a placa lá na frente, Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Por quê? Porque nós vivemos num mundo social que é necessário isso. A igreja tem que ter um endereço, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, de telefone, de não sei o quê. Por isso, nós temos que ser organizados de acordo com a sociedade normal. Nós vivemos no mundo e fazemos parte do mundo, embora não sejamos desse mundo. Mas temos que viver de acordo com as regras do mundo, temos que obedecer às leis, enquanto elas não ferirem a ordem de Deus. Então, irmãos, seja qual for o lugar, igreja é a reunião dos irmãos que se reúnem para aprender qual é a vontade de Deus, quais foram as maravilhas que Deus fez, quais foram os prodígios que Deus fez, quais foram os juízos que Deus aplicou, quais são as promessas de Deus, tanto de bênção quanto de maldição, a fim de que vivam de acordo com esse conhecimento. É isso que é a igreja. Desde o Velho Testamento, no entanto, como ensina o salmista, a adoração é fruto do reconhecimento de quem é Deus e do que Ele fez. É fruto da lembrança das maravilhas que Deus fez. É fruto da lembrança das maravilhas que Ele vem fazendo em nossas vidas, a começar pela salvação. Quem foi salvo não esquece disso. Quem foi salvo não esquece. Não é do dia que eu levantei a mão na igreja, porque não é no dia que eu fui batizado. O batizado aqui é uma comprovação apenas de que, se é que é verdade que você foi convertido, ele é uma comprovação. Você está dizendo agora de público, eu sou cristão, eu estou me batizando porque Jesus mandou. Esse batismo aqui é simbólico. Ele está só mostrando que eu estou cheio de Jesus, eu estou encharcado de Jesus, da ponta do cabelo à unha do dedão do pé. Eu sei que Jesus está em mim. É isso que é o significado do batismo. Então, quem é crente jamais vai esquecer do dia que recebeu o Espírito Santo na sua vida. Jamais vai esquecer. Do dia em que a sua vida foi mudada. Esse negócio de levante a mão, Jesus quer lhe salvar, até eu levantei a mão e virei crente. Não houve salvação. Não há salvação sem arrependimento. E arrependimento é reconhecer o seu erro. Arrependimento é voltar, é ver que você estava indo para o lado errado, estava agindo todo errado e você reconheceu e agora eu vou ter que fazer tudo certo. É isso que é arrependimento. Pois é, não há perdão sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Essa história de levantar a mão e agora eu sou crente, isso é papo furado, igreja falsa, pastor falso, pregação falsa. Conversão falsa. E a pessoa vira até pastor depois. Falso. Então, meus filhos, prestem atenção, é necessário a gente saber dessas coisas. Desde o Velho Testamento, o povo era chamado a adorar a Deus pela lembrança de quem era Deus. Portanto, se as circunstâncias lá em Israel eram diferentes das circunstâncias de hoje, se as circunstâncias lá eles tinham que fazer isso no templo, no Novo Testamento Jesus diz que não, minha senhora, isso é em espírito, onde quer que você esteja, ou no monte, ou no templo, ou seja lá onde for. Então repare que se as circunstâncias são diferentes, nos dois testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento, as maravilhas a serem lembradas são as mesmas. O Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, a salvação é a mesma. Então nós temos que lembrar constantemente as maravilhas que Deus fez neste final de ano desgraçado, que todo mundo fala, ano terrível, ainda bem, vai-te ano 2018, como se a mudança de ano mudasse alguma coisa. Tudo bem que agora vai mudar mesmo, nós estamos mudando o governo, e eu acho que até o pessoal da oposição sabe que vai mudar mesmo. Até o pessoal da oposição, que está aí torcendo para dar errado, pois eles sabem que vai mudar. Então nós estamos todos torcendo, vai-te 2018, há mais tempo, como se diz. Pois é. Então tanto faz Israel como João Pessoa, igrejinha do 13 de maio, as circunstâncias são diferentes, lá e cá são, mas as maravilhas são as mesmas. O Deus é o mesmo, a salvação é a mesma. Se houve salvação lá, esses irmãos que o salmista estava chamando para gloriar a Deus e adorar a Deus, os que eram salvos mesmo, são os mesmos, a mesma situação de hoje aqui. Quem é crente aqui vai entender isso e vai louvar a Deus, mesmo no ano desgraçado. Mesmo que você tenha passado um ano na maior penúria, cada vez pior, os negócios piorando, fechou a loja tal. Olha, quando eu passo ali pelo Centro Velho, que eu vejo um quarteirão inteiro de lojas fechadas, aluga-se, vende-se, aluga-se. Digo, meu Deus.
Quantos empresários perderam o seu capital inteiro aqui nesse negócio? Quantos funcionários foram demitidos porque essas lojas fecharam? Quantas indústrias deixaram de fabricar porque esse cara não está mais comprando? Aí a indústria também teve que demitir funcionários. Caramba, é uma cadeia. Economia são engrenagens. Se mexer no dentro da engrenagem, mexe nos outros tudinho. Então eu passo com Margarete, eu digo, ela sabe disso, toda vez que eu passo, eu digo, oh, meu Deus, que pena, mais uma loja que fechou. Eu passo ali no Parque das Indústrias, ali, o que você vê de galpão fechado, e, meu Deus, mais uma indústria que fechou. Indústria imensa, às vezes, fechada, cheia de mato. Fico muito triste. Eu fico muito alegre quando vejo alguém progredindo, uma loja abrindo, digo, oh, beleza, uma loja abrindo, uma fábrica abrindo, vai haver emprego aí, vai haver produção. E fico muito triste quando vejo uma loja fechada. Pois é, em tudo isso Deus está no controle. Eu não sou crente? Deus está no controle. As maravilhas a serem lembradas são as mesmas lá em Israel e aqui em João Pessoa. Motivo de nossa adoração a Deus. E em terceiro lugar, irmãos, na sequência lógica da salvação. Na sequência lógica da salvação. Há ainda mais uma atitude que devemos observar conforme os versículos 1 a 3. Repare que o salmo está numa ordem aqui, mas o que eu estou lembrando para vocês não está exatamente na ordem. Olha aí. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, gloriai-vos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então presta atenção, irmãos. Quem tem uma verdadeira experiência com Deus, aquele que foi salvo mesmo e não levantou a mão porque chamaram, eu já disse a vocês aqui várias vezes, isso às vezes já gerou até, eu não concordo e tal. Eu não quero que você concorde, não. Eu já disse para vocês aqui várias vezes, não há a menor possibilidade da conversão de alguém em festa. Conto de casais, cursilho, não há a menor possibilidade. Você foi convencido por aquela festividade, aquele negócio bacana e tal, você ali às vezes é até confrontado com alguns erros seus, rapaz, é mesmo, tal. Convertido não. Conversão é morte e ressurreição. É isso que é conversão. Não é, achei bacana esse negócio e eu vou entrar nisso aqui agora. Sem chance de conversão em festa. Você pode até pela festa entrar na igreja e depois você ser convertido por uma pregação, aí ainda é possível. Mas na festa, sem chance. Sem chance. Na festa ninguém chama você ao arrependimento. Chama você para se alegrar no Senhor. Senhor, Deus se alegra nos louvores, bandinha, a farra maior do mundo. Eu lembro quando começou esse negócio de encontro de casais. Pronto, virou a panaceia. Encontro de casais agora vai converter o mundo inteiro. Virou carne de vaca, banana em final de feira, caiu da moda. Agora é cursilho, não sei o quê. Aí caiu da moda. Agora é mulher perfumada, não sei de quê. Então eles vão inventando essas coisas para encher a igreja de gente, dizendo que essas pessoas foram convertidas. Tolice. Abominação a Deus. Então, irmãos, é arrependimento. É conhecimento de quem é Deus, o que é a salvação. Eu sei o que foi que Ele fez. Fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Quem tem uma experiência com Deus não consegue manter essa experiência em sigilo. Eu vou dizer, o meu Senhor me salvou. Em qualquer oportunidade eu vou dizer, eu não vou querer encher a paciência dos outros, querer converter os outros na marra. Deus não me mandou fazer isso. Agora eu vou dizer que eu fui convertido. O Senhor me salvou. O Senhor agora dirige minha vida. É por isso que a minha vida agora é diferente. Você vai mostrar, eu antes era treva, agora eu sou luz. É diferente, não há qualquer comunhão entre a luz e as trevas. As mais densas trevas são eliminadas com um simples isqueiro, um simples celular, a luzinha do celular. A caverna mais escura do mundo, que não entra qualquer possibilidade de claridade do sol. Você está ali dentro, é um breu sol, 1 centímetro do seu olho. Acenda um celular que foi-se embora as trevas.
Você consegue enxergar onde está pisando e tudo. Pois é assim que é um crente no meio do mundo. Esse mundo são as trevas e o crente é a luz, que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. É isso que aconteceu com os apóstolos lá no dia de Pentecostes, que foi visto como que, não diz que era uma luz, não, como que uma língua de fogo sobre eles. O que é uma língua de fogo? É a luz de uma vela. É a luzinha de uma vela, de uma lamparina. Foi visto como que língua de fogo. Por quê? Porque esses camaradas agora iam clarear as trevas, por onde eles passassem. É só isso. O que é aquilo? É a exposição do Evangelho de Deus. É só isso. Jesus não disse, vocês são a luz do mundo? Pois é. Por isso que apareceu essa luz. Como que uma luzinha na cabeça deles. Então, irmãos, é só isso. O crente, ele vai ser reconhecido como crente em qualquer lugar. Ele é diferente. Aí ele vai dizer por que ele é diferente. É isso. É isso. E ele, para dizer isso, ele tem que conhecer esse Deus, ele tem que conhecer as maravilhas de Deus. Um crente que não dá testemunho nenhum de ser crente, ou que dá um péssimo testemunho, isso é a comprovação, como 2 e 2 são 4, que essa pessoa não é convertida, nunca foi. Pode ser pastor, presbítero, diácono, o que for. Qual é o seu testemunho de vida? Não é de crente. Pois é, você não é crente. Eu não posso imaginar que uma baleia vai viver como um cachorro. Não pode. Baleia vai viver como baleia. Cachorro vai viver como cachorro. Crente vai viver como crente. Incrédulo vai viver como incrédulo. Pronto. Não tem como ser diferente disso. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Paulo pergunta isso. Que comunhão pode haver entre um crente e um descrente? Que comunhão pode haver entre Cristo e Satanás? Está escrito isso. Então, irmãos, quem é crente, ele vai dizer. O salmista lembra ao povo de Israel que Deus se revelou a eles de uma maneira real, conduzindo-os durante toda a sua história, numa demonstração inequívoca do seu poder sobre o povo que ele mesmo separou. Ele mesmo escolheu pelo seu amor. Portanto, agora era imperativo que eles contassem isso para todo mundo, que eles mostrassem para as outras nações que eles eram uma nação diferente, que eles eram um povo diferente. Interessante é que eles testemunharam isso, inclusive no juízo de Deus sobre eles, porque foram desobedientes. Até nisso, até em ser desobedientes, e provar na carne que Deus os matou várias vezes, quase todos. Pois até nisso eles testemunharam, até nisso eles deram testemunho das maravilhas de Deus e os seus juízos, como o homem diz aqui. Pois é, eles agora teriam que lembrar das coisas que Deus fez e também testemunhar. O salmista aqui, em alguns lugares na Bíblia, ele conta o que aconteceu lá em Meribá. Ele conta o que aconteceu quando Deus destruiu o povo de Israel lá em tal lugar. Ele conta, ele lembra. Vocês estão lembrados? Pois é. Vocês estão lembrados do que aconteceu lá por causa de Balaão, o profeta falso que levou vocês ao pecado? Pois é, eles contam, eles lembram. Até Jesus, nas suas cartas lá do Apocalipse, lembra. Lembra de Jezabel que levou o povo ao pecado? Lembra dos Nicolaítas? Pois é, Jesus lembra. Juízo de Deus sobre o povo. Ele lembra. Então, irmãos, é isso. Lembrai-vos das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos seus juízos. Fazei conhecidos entre todos os povos. Fazei conhecidos entre todas as nações. Pois é, até quando Deus pesava a mão sobre eles, foi testemunho de alguma forma. Nós também, irmãos, passamos por momentos muito difíceis, repito, em nosso país, corrupto. Passamos por muitas tribulações. O imposto é pesado demais. Caramba, você pagar 40% de tudo que você ganha para o governo gastar com corrupção. É terrível isso. Você trabalhar quase 5 meses, 6 meses, 5 meses por ano, 4 meses, quase 5 meses por ano, só para pagar imposto para o governo gastar com corrupção. É terrível um negócio desse. Não é fácil não um negócio desse. Pois é, mas acontece que Deus está no comando. Quem é que está comandando este país? Inclusive os corruptos que estão lá. É Deus de alguma forma. Nem que ele tenha entregue esses caras a Satanás, mas Satanás é de Deus também. Então, de qualquer forma, é Deus que está no comando. Eu sempre achei que essa corrupção no Brasil, essa prostituição no Brasil, essa idolatria no Brasil é uma forma de Deus provar a sua igreja. E o que foi que aconteceu com a sua igreja? Se corrompeu, se prostituiu
e idolatrou igualzinho o mundo. A igreja está mundanizada quase 100%. É isso que a gente vê. Ou seja, Deus mandou provação para a igreja e ela simplesmente embarcou, digamos assim, na tentação e tudo. Todas as cartas do Apocalipse lá, as igrejas do Apocalipse que se ferraram com Jesus lá, em todos os casos foi que ela se mundanizou. Em todos os casos foi que elas se corromperam com a cultura local. Todos os casos. Não foi por perseguição política, não foi por perseguição de morte, não. Foi pela corrupção cultural. Todas. Mesma coisa de hoje. Ninguém persegue a gente politicamente. Eu vejo os professores, amigos da universidade, é um papo furado de intolerância religiosa. Tem lá intolerância religiosa no Brasil, coisa nenhuma, pá. Todo mundo faz o que quer, vai para onde quer, cultua quem quer, quando quer, como quer. Tem perseguição religiosa, coisa nenhuma no Brasil. E o pessoal da universidade é esse papo furado de intolerância religiosa. Que intolerância o quê? Isso não existe no Brasil, não. Existem alguns idiotas que são intolerantes e por isso mesmo intoleráveis. Mas que não existe perseguição religiosa nenhuma no Brasil. Que conversa é essa? Existiu quando era criança. Os terreiros de macumba eram fechados pela polícia. Hoje não, hoje é até moda. Hoje é até moda. Na época do mestrado, um colega pediu para defender a dissertação dele, que era sobre, ele era do santo, como eles se qualificam, ele era do santo, então ele pediu para defender a dissertação dele num terreiro de macumba, no momento de um culto dele lá. Ah, e os professores acharam isso muito lindo. Digo, interessante. Se eu pedisse para defender a minha num culto, eles não vinham nem a pau. Mas para ir para o terreiro, eles acharam aquilo muito lindo, e foram, foi todo mundo. É isso mesmo. Então, irmãos, preste atenção. Preste atenção, irmãos. Mesmo no nosso país velho, que nós passamos tantas tribulações, não podemos esquecer que hoje à noite nós estamos num culto de ação de graça para agradecer a Deus porque nós passamos por essas tribulações. Nós passamos por essas provações. Nós passamos por essas aflições. Nós passamos por tanto imposto cobrado. Nós estamos aqui para contar que terminou o ano de 2018. Nós estamos aqui para contar que Deus foi gracioso conosco a ponto de nos fazer passar por tudo isso. Portanto, irmão, não foi só Israel que foi conclamado a contar o que eles passaram, as experiências que eles passaram, atravessaram o mar, atravessaram o deserto, passaram 40 anos, todo aquele problema. Não foi só Israel, não. Nós também, mesmo que de forma metafórica, atravessamos nossos mares, atravessamos nossos desertos, e o Senhor está conosco em toda essa caminhada. A igreja de Deus está atravessando o deserto que Israel passou 40 anos atravessando lá. A igreja de Deus hoje está no cativeiro babilônico, que eles ficaram lá 70 anos. Essa é a realidade que a igreja vive hoje. Um verdadeiro cativeiro espiritual. Um verdadeiro deserto espiritual. Pois é, irmãos. O Deus é o mesmo, a salvação é a mesma. As provações são as mesmas e o juízo, os mesmos juízos, assim como a salvação é a mesma. Não há mudança. A mudança de contextos culturais, de desenvolvimento tecnológico, mas é a mesma coisa. Ou então Deus teria 2 pesos e 2 medidas. Ou seriam 2 deuses, como alguém imagina. Tem um Deus do Velho Testamento que era brabo, tem Jesus Cristo do Novo Testamento que é meigo e doce. Isso é desconhecimento de Deus, é desconhecimento da Bíblia. Total. Total. A graça de Jesus, a meiguice de Jesus, a bondade de Jesus é muito mais terrível do que a ira de Deus lá no Velho Testamento. Eu expliquei isso para você. Lá no Velho Testamento só era assassino quem efetivamente matasse alguém. No Novo Testamento Jesus disse, não, basta você odiar o cara, você já o assassinou. Lá no Velho Testamento só era adúltero quem realmente deitasse com o cônjuge do outro. No Novo Testamento, Jesus diz, não, basta você olhar para o outro com um olhar impuro, já adulterou com ele. Repare que o negócio é muito mais severo. Por quê? Porque nós estamos num nível de entendimento muito maior. Só por isso. É igual. No final das contas, é igual. Muito bem, irmãos. Então, olhe que não foi só Israel, não. Nós, mesmo que de forma metafórica, passamos pelos nossos mares vermelhos, passamos pelos nossos desertos. E só conseguimos vencer.
por causa do poder e da graça de Deus. Por isso, nós precisamos contar quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, então tu verás surpreso o quanto Deus já fez. Para finalizar, irmãos, nossa mensagem de fim de ano, mensagem de graça. Assim como Israel, nós devemos lembrar que o Senhor cuida de nós, dando-nos proteção. A cada minuto nós vemos a televisão todo dia, meu Deus do céu, que loucura. Um dia desse, no mesmo dia, eu vi 3 notícias de homens que mataram suas mulheres. E meu Deus, o que é isso? 3 notícias no mesmo dia. Mesmo jornal aqui, de homens que mataram suas mulheres, simplesmente porque a mulher terminou o romance ou o casamento, o cara foi e matou a mulher. Não é minha, não será de ninguém, coisa desse tipo. Repare quantos assaltos nós vemos todo dia na televisão. Eu vejo esses meninos que viajam a semana inteira, Gilmar, Paulo, Carlinhos, João. Digo, meu Deus, Helder, tem semana que viaja 4.000 quilômetros, sei lá quanto. Digo, meu Deus, cuida desses homens, Senhor Deus, cuida desses pobres que andam se expondo a cada minuto nessa estrada, que andam se expondo a cada vez que param num restaurantezinho desse para almoçar. O cara chega lá e me dá o teu carro, fica aí, pô, vai-te embora, besta, pronto. Deus cuida de nós o tempo inteiro e a gente sequer reconhece isso, sequer lembra disso. Só lembra quando a coisa é de lascar, estourou 2 pneus do meu carro. Quer dizer, caramba, Deus está cuidando do camarada a viagem inteira, 10 horas de viagem, estourou 2 pneus chegando aqui em casa. É de lascar um negócio desse. É paraibano diz logo assim, mas rapaz, Deus vem cuidando de ti. 2.000 quilômetros, tu vem reclamar agora porque bateu o carro, Gilmar ontem bateu o carro. Aí o camarada às vezes se esquece de tanta bênção de Deus porque bateu o carro. Deus estava no controle dessa batida também. Muito provavelmente foi você que foi desatento. Então, irmãos, nós precisamos lembrar, irmãos. Nós precisamos lembrar, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá proteção. O Senhor nos dá livramento a cada momento. O Senhor nos dá orientação sobre o que devemos fazer se oramos com o coração quebrantado e contrito, pedindo de fato que Deus nos oriente. Quando nós estamos fazendo planos, deve fazer esse plano com muita oração e não fazer plano sozinho e depois vir pedir para Deus orientar meu plano, abençoar meu plano. Você não fez o plano sozinho? Então agora ande sozinho. Então a gente tem que lembrar disso. Principalmente nos momentos difíceis, Deus está ali para nos orientar, para nos consolar. Nós devemos lembrar que é o Senhor quem nos dá a vida e que preserva as nossas vidas. É Ele o dono da vida. Como ele disse, eu mato, eu faço viver. É Ele quem provê o nosso sustento de acordo com as nossas necessidades e não de acordo com o que nós queremos. Sou eu que trabalho. Sim, mas é Deus que lhe dá a sua saúde. Foi Deus que lhe deu condição, inteligência de trabalhar, capacidade para trabalhar. Se Ele quiser, Ele lhe dá uma paralisia e agora também, do mesmo jeito. Como Ele sempre fez isso no Velho Testamento, Ele fez isso várias vezes. Tirou a força de Sansão. Pronto. E agora? Depois colocou de novo. Pois é, Ele tem poder para isso. É esse o Deus que nós devemos lembrar, irmãos. O Deus que cuida da gente o tempo todo. Nós devemos lembrar em especial que o Senhor nos amou de tal maneira que nos salvou, sendo nós miseráveis pecadores, inimigos dEle. Inimigos dEle. Você conversa com outra pessoa qualquer assunto. Se for homem, você conversa futebol, sobre mulher, sobre o que for. Se o cara for espírita e ele quiser conversar espiritismo, você conversa com ele espiritismo sem problema. Se o cara for dar um bando, ele conversa um bandismo todo. Rapaz, é mesmo, é bacana isso. Vá falar sobre Jesus para você ver uma coisa. Encerra o assunto na hora. Vá falar sobre Bíblia. Encerra o assunto na hora. Pode falar sobre o livro Sete Chaves, não sei de quê. Pode falar sobre o livro dos Mormons. Pode falar sobre o livro de Confúcio, de Buda. O cara se interessa. Mas, rapaz, é bacana isso. Fale sobre a Bíblia para você ver uma coisa. Ele encerra o assunto na hora. Pois é, nós somos inimigos de Deus enquanto Ele não nos salva. E Ele nos salvou. Ele nos salvou. Ele nos amou de tal maneira que morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Ele fez-se um de nós, gente, como nós, nasceu de Maria. Morreu para nos salvar. Isso são coisas que a gente não pode tirar da memória, irmãos. Lembrai-vos.
Lembrai-vos das maravilhas que Deus fez. Lembrai-vos dos seus prodígios. Por isso, irmãos, ao findar mais um ano, termina amanhã, quando lembramos as maravilhas que o Senhor fez por nós, como está aqui no Salmo, não podemos deixar de render graças ao Senhor. Não podemos deixar de invocar o seu nome e fazer conhecidos entre os povos os seus feitos. Não podemos deixar de cantar-lhe salmos, de narrar todas as suas maravilhas. É assim que nós temos que viver, como o salmista chamou Israel, e isso vale para nós, igreja. Que Deus se digne a receber o nosso culto de ação de graças para o louvor da sua glória. Amém.